Gênesis 25, versículo 7 e o versículo de número 8. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Quantos anos, irmãos? 175. Versículo 8. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Vou repetir mais uma vez o versículo 8. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. Se você puder e quiser, você diz amém. Amém. Amados, existem algumas esquisitices que estão acontecendo nas redes sociais, como, por exemplo, tentar desassociar o cristianismo do conceito de religião. Isso não é só uma esquisitice, como é um delírio. Até porque existem basicamente 3 religiões mundiais que são denominadas de religião do livro: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Assim acreditamos, e principalmente nós no meio protestante, porque a reforma protestante, dissidente do meio do católico, deixou para nós por herança 5 solas. A palavra sola vem do latim somente, e esse entendimento de somente também vincula-se sola escritura, somente às escrituras. Imbuídos desse pensamento de que só as escrituras é que respalda o pensamento cristão, sua vida, prática, pensamento, visão de vida, projeto, etc., também compreendemos que a formação da Bíblia Sagrada, denominada de cânone, significa um instrumento de tirar medidas. Logo, toda e qualquer medida da vida do cristão deve, necessita e precisa ser pautada, inspirada e instruída à luz dos textos sagrados. Bom, mediante este pensamento, cabe-nos o seguinte consenso: eu, como um cristão, tenho por dever primário meditar nos textos sagrados, porque é através dos textos sagrados que é a única revelação possível deixada por Deus de nós compreendermos a sua vontade. Deus pode se manifestar de muitas outras formas, mas compreendê-lo, entendê-lo, humanamente, falando assim, impossível, só através das Sagradas Escrituras. Logo, ler a Bíblia Sagrada é um dever cristão, e neste exercício de leitura, existe no mínimo 3 formas de você abordar a leitura bíblica, ok? Primeira forma é do meu tempo. Eu estou com 35 anos de idade, mas quando eu tinha lá os meus 16, 17 anos, eu percebia que existia uma leitura assídua dos textos sagrados, mas não imbuídos do pensamento de meditação e de extrair dos textos sagrados aquilo que realmente o texto está dizendo. Então existia uma espécie de cronograma, ainda muito bem usado hoje, a fim de ler a Bíblia Sagrada como se fosse um tipo de revista ou um clássico da literatura ocidental. Existe algum perigo nisso? De forma nenhuma. Todo de qualquer tipo de leitura é saudável e bem-vinda. E esse é o primeiro tipo de leitura, uma leitura mais simples, é boa, mas não resolve o nosso problema. Porque os textos sagrados nos informam que a ideia de Deus é que você medite no texto. E aí cai a segunda forma de você abordar a leitura bíblica, que é uma exigência pastoral. Então, se você aspira a ser pastor ou presbítero e não tem interesse em estudar os textos sagrados, você não pode ser presbítero e muito menos pastor, porque o apóstolo Paulo recomenda: o presbítero deve, é um dever, manejar bem as Sagradas Escrituras. A teologia não gera fé, mas visa explicar aquilo que decidimos crer. E ora, como orientará 2 cegos o seu caminho? Então, se eu não tenho capacidade de instruir, naturalmente eu não tenho a capacidade de ser um pastor ou um presbítero. Então, sobre nós recai um método de interpretação utilizado aí em muitas faculdades, que é a hermenêutica. A hermenêutica não é uma disciplina somente teológica. Quem cursa direito também vai aprender hermenêutica, que nada mais é do que a arte ou o modo de você estudar, interpretar textos. E aí, por finalidade, eu preciso, enquanto pastor, em culto de ensino, um culto de domingo ou algo do tipo, entender o que o texto está dizendo, transformar esse texto. Exegese é um pouco mais complicado, mas hermenêutica já é um pouco suficiente. Então, entender o contexto, um pouco do hebraico, do grego, se for o caso do Novo Testamento, aquilo que nós chamamos em alemão de Sitzleben, ou seja, o contexto vital onde o texto está inserido, a fim de captar a informação do texto de forma correta, coesa, e transformar isso em algo funcional, pragmático, prático, para a igreja que está ouvindo. E aí, é claro que é um pouquinho mais excludente, mas seria bom que todos assim o fizessem. E por fim, uma leitura que é a leitura que eu tenho mais apreço, que envolve aquilo que nós chamamos de devocional.
Então você está na sua casa, louvando, orando, fazendo o que você faz todos os dias de um servo de Deus que ama o Senhor, tirando meia hora, 15 minutos, 1 hora para dedicar a Deus, e nesse momento você exercita a leitura dos textos sagrados. No devocional ocorre um fenômeno diferente da primeira leitura, que é só discorrer os olhos, e também da segunda leitura, que é uma leitura mais, eu não gosto do termo científica, mas uma leitura mais científica, mais metodológica. E qual é esse fenômeno? O fenômeno da iluminação. Não existe revelação de texto. Então, quando você ouvir alguém falando, olha que revelação essa mensagem, não é uma revelação. Eu entendo a expressão aí no senso comum, senso popular, mas está equivocada. Deus não revela mais texto para ninguém, Ele ilumina. Esse processo de iluminação é o Espírito de Deus que tira as escamas dos nossos olhos e nos capacita a enxergar nos textos que outrora, correndo na primeira leitura, nós não vimos, e também na hermenêutica nós não enxergamos. Então Deus tira dos textos focos de sabedoria, e aí de fato a Bíblia nunca chegará ao seu fim, nunca chegará ao seu fundo. Ela sempre terá algo novo a nos ensinar. Bom, visando isto, Salomão escreve em Provérbios, capítulo 25, versículo 11, como maçã em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Só que a palavra salva ou bandeja não é muito bem traduzido. Não estou dizendo que é ofensivo ou está errado, assim no sentido de ofender a nossa leitura, mas a expressão ali salva de prata vem do hebraico maskiot. Maskiot não tem na nossa cultura, é como se fosse uma rede cheia de reticular, né? Cheia de orifícios. Então o que Salomão está dizendo? Assim como a palavra dita ao seu tempo, ela está protegida por um tecido, né, cheio de reticular, fabricado, assim também a palavra de Deus. Então, quando a maçã está coberta por essa masquiot, né, usando a expressão em hebraico, você não consegue enxergar o que está coberto. Mas quanto mais próximo você chega, através dos orifícios você verá aquilo que está oculto. Então, se eu leio a Bíblia Sagrada distante da mesma, eu verei apenas textos, eu verei apenas histórias. Mas quanto mais próximo dos textos eu vejo, essa masquiot, esse tecido que oculta, vai sendo revelado o que está por trás dele, através da inspiração e iluminação do Santo Espírito de Deus, dado a todos nós. Pois bem, esse texto que nós escolhemos para essa noite tem esse mesmo princípio e te mostrarei na prática a diferença desses 3 tipos de leitura. Como nós lemos aqui rapidamente, você percebeu, se foi um leitor atento, mesmo lendo rapidamente, que esse texto está falando sobre a morte de Abraão, sim ou não? Então, se você tem um cronograma, e é muito bom que você faça esse cronograma, eu acho bacana, de ler em 6 meses, 1 ano, a Bíblia Sagrada, que seja, o que você diria? Abraão morreu. Esta é a informação que o texto está dando. E na hermenêutica, se nós estivéssemos num simpósio bíblico e o pastor me convidasse para pregar para os irmãos sobre a vida de Abraão, no máximo pela hermenêutica, eu descobriria a região que ele morreu, onde ele foi enterrado, por que foi enterrado, a geografia, o contexto, o motivo e etc. E aí não chegaria muito a fundo, ficaria engessado nisto. Agora, no processo de iluminação, você perceberá que se você leu superficial, você não notou, mas se você se aproximar dessa masquiot, desse tecido que está sobre o texto, você perceberá algo muito mais profundo e que tem tudo a ver com o tema que vocês escolheram aqui para esta noite. Estou cansando os irmãos ainda querem ouvir? Diga amém, por favor, se querem. Maravilha. Bom, eu fiz questão de ler, não o versículo 7, mas o versículo 8, mais de uma vez, porque o escritor do texto de Gênesis, no capítulo 25, versículo 8, ele é para lá de redundante, ele é abusivo na redundância. Se não vejamos, olha o que o versículo 7 diz: estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Eu pergunto e você me responde, por favor. 175 anos, são muitos ou poucos anos? Muitos anos, obrigado. Olha o versículo 8: e Abraão expirou e morreu. Bacana, informação. E Abraão morreu em boa velhice. Aí, normal, 175 anos em boa velhice. Ao invés de ele colocar um ponto final, ele coloca uma vírgula e diz: velho e farto de dias. Ah, vá. Claro, como é que alguém pode velho morrer jovem? Ninguém pode
velho morrer criança. Isso é redundante. Abraão expirou e morreu em boa velhice velho. É óbvio que ele morreu velho, porque morreu em boa velhice. E ele ainda acrescenta, farto de dias. Como não seria? 175 anos, versículo 7. Em boa velhice, no versículo 8, parte A. Na continuação, velho continua. E farto de dias, 3 expressões para dizer a mesma coisa, o texto seria suficiente se dissesse. E Abraão morreu aos 175 anos, em boa velhice, e pronto. Mas se está aqui, tem um sentido, porque nada está aqui por acaso. E aí, só por graça do Espírito de Deus, para que nós possamos enxergar o que esse texto, essa tinta, está tentando ocultar dos nossos olhos. Bom, e o que ela está ocultando? Que o texto está nos dando 2 qualidades da vida de Abraão: velho e farto de dias. Explica, pastor. Estou aqui para isso. Suponhamos que no final do culto, alguém na saída me pare e me pergunte: pastor, qual a sua idade? Eu digo, 35 anos. Bom, o que a pessoa está perguntando? Qual é o tempo da sua existência? Há quanto tempo você existe? Pronto, eu digo, eu existo há 35 anos. E se a pergunta fosse reformulada? E a pessoa dissesse da seguinte maneira: pastor, quantos anos você tem? E o que você fez ao longo da sua vida? Aí é fartura de dias. Então eu diria, tenho 35 anos, fiz isso, estudei aquilo, me formei naquilo, fiz aquilo, isso, pronto, fartura de dias. Então a fartura de dias tem a ver com a produtividade ao longo do tempo da existência. Então tem gente que existe e não produz, tem gente que produz e tem pouca existência. Explica, pastor. Vou te explicar. Existe um mal aqui no Brasil, no geral, eu acho que é um mal, é um conceito subjetivo. Você pode discordar à vontade, eu não tenho problema com discordância, você pode discordar à vontade. Qual é o sonho do brasileiro? Se aposentar, comprar uma casa e um carro. Eu acho isso muito pobre. Uma pessoa que vive cerca de 70 anos, não conseguir cursar uma faculdade no mínimo de 5, 70 anos, morrer falando português, 70 anos, não tem uma história para contar, não deixou nenhum legado, é muito tempo de existência para pouca produtividade. Então eu lembro quando lá nos meus 24 anos de idade eu cursava Direito, existia uma professora de ciência a ciência política, que com 28 anos de idade ela falava francês, espanhol, inglês, era tradutora dos textos de Digui e ainda dava aula em faculdade federal. Eu com 24 mal falava português, então ela estava vivendo e não existindo, eu apenas estava existindo. Então tem gente que acha que velhice é tempo de produção, nem sempre. Tem gente que tem 50 anos, nunca produziu nada, e tem gente que tem 20 anos e está produzindo em vento em polpa. Qual é a diferença dessa produção? Existe um livro escrito por Lewis Carroll, que é um pseudônimo por um homem que escreveu Alice no País das Maravilhas. Existe um momento que Alice encontra um gato e ela diz para o gato: como é que eu faço para sair daqui? Ele diz: depende, você quer ir para onde? Ela diz: não sei, só quero sair daqui. Ele disse: bom, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho te serve. Então, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho vai lhe servindo. Isso complica para nós na igreja. E por que complica? Porque quando Deus soprou o fôlego de vida no nariz de Adão, o texto em hebraico diz Nishmat Chaim, capacidade ou alento de vidas no plural. Não está fôlego de vida, é Chaim. Chaim em hebraico é vidas no plural. Não que você tem 2 vidas, você tem uma só, porque depois da morte segue-se juízo. Então você não retorna para a vida no sentido de você poder fazer de novo. A vida só vai. Ressuscitar é continuar indo, é continuar progredindo. Então, como você tem uma vida, mas senso de 2 na sua existência, significa que você vive para baixo e para cima ao mesmo tempo. Você vive para baixo e para cima ao mesmo tempo. Em Joinville, a produtividade é mais fácil do que aqui na Assembleia de Deus de Joinville. Por que a tendência de lá é mais fácil ter aqui? Porque eles só vivem para baixo. Então, se você fizer uma enquete aí na rua, a maioria das pessoas saberão o que é produzir. Você quer ser o quê? Advogado, médico, quero empreender, quero, sei lá, trabalhar em tal empresa, quero estudar tal idioma, quero viajar para tal país, quero morar em tal bairro, quero andar em tal carro, e etc. E você, ao mesmo tempo que você, crente, tem que viver para baixo, porque você está aqui na terra e precisa produzir, você também, quando deu o horário do culto, 19h30, você tem que viver para cima ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você produz para baixo, você é obrigado a produzir para cima. Só que para nós a guerra fica desigual. E por que desigual?
porque basicamente tem 3 cultos na semana. Dos 3 você só frequenta um na grande maioria, que é o domingo. No domingo o pastor tem 50 minutos para pregar, para que você produza para cima. E Joinville prega aos seus ouvidos 7 dias na semana, 24 horas, quem você tem que ser para baixo. Então, se eu fizesse uma enquete com os irmãos que estão aqui e na internet e perguntasse: o que você quer ser na vida? Eu acredito que todos saberiam. Eu quero morar em tal bairro, eu quero morar em tal cidade, eu quero ganhar tanto dinheiro, eu quero chegar em tal objetivo, eu quero produzir tal coisa, eu quero alcançar tal diploma, eu quero entrar em tal universidade, eu quero prestar tal concurso, eu quero ser uma pessoa influente, eu quero escrever livros. Olha, extraordinário. Para baixo eu vi que você dá um show. Quantos anos você tem? Tanto. Quanto você produziu para baixo? Tudo isso aqui. E para cima? Quanto tempo de Assembleia de Deus Joinville? Algum diria 10, outros diriam 5, outros diriam 15. Eu diria bacana, tá? Nesse tempo que você está aqui, o que você produziu? Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? O que você tem feito para Deus? E alguém diria: ah, pastor, sabe o que é? Eu estou esperando Deus pegar um contrato de chamado, ir lá em casa tomar um chá com bolo e dizer assim: assina aqui, meu servo, eu te chamei para pregar, eu te chamei para cantar. Enquanto Deus não vai lá, eu só vou focando na faculdade, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Sabe o que vai acontecer? Para o céu você vai, mas você não está vivendo aqui, você só está existindo. Se você diz que ama a Deus, mas amor de palavra sem gesto não é um amor concreto. Então, se você está frequentando a igreja e não produziu nada, aqui você não vive, aqui você só está existindo. Alguém está comigo ainda? Diga glória a Deus, por favor. Só que Deus é misericordioso, e por Deus ser misericordioso, Ele faz um plano, um projeto, para que você não se esqueça das coisas de cima. Qual é o projeto de Deus? Está escrito em Levítico. Existem 3 festas que Deus chama de solenidades, convocações e reuniões santas, sobre o pensamento veterotestamentário, do Antigo Testamento. Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos não são festas, são mandamentos perpétuos, sobre a ótica do Antigo Testamento. Então, quando o judeu pratica Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, não é um feriado, é um mandamento. É o quê? Mandamento. Então, existe um rabino chamado de Rebbe de Lubavitch, um grande rabino, que ele diz que as festas têm o sentido de ativar você a viver aquilo que foi vivido pelos antepassados. Qual é a ideia de Deus? Por meio destas festas, ao cumprir o mandamento, você não se esquecer do que ela significa. Então vamos lá. Primeira festa é Páscoa. Qual é a primeira festa? O que Páscoa fala? Você saiu do deserto, ou do Egito. Você saiu do Egito e não saiu porque podia, saiu por mão forte. E como é que a saída ela é processada? Através do cordeiro que é morto. Então a última praga é que marca a saída. E qual é a ordem de Deus? Asse o cordeiro e coma ele inteiro. Comer é internalizar, e você é aquilo que você come. Qual é o sentido da Páscoa? Só sai do Egito, e Egito na Bíblia só é descida. Egito é como, irmãos? Então sem o cordeiro você só descia. E o que é comer o cordeiro? Pegar o que está fora e colocar para o lado de dentro. Então só para de descer quem permitiu o cordeiro que estava fora adentrar a sua vida para fazer você subir. O que a Páscoa está dizendo? Não se esqueça da onde eu te arranquei. É isso que a Páscoa está dizendo. Não se esqueça da onde eu te busquei. Não te esqueça da onde eu te arranquei com a minha mão. Alguém está entendendo e está glorificando a Deus. Depois que você passa pela Páscoa, você vive Shavuot, Pentecostes. O que Pentecostes é? Para o Antigo Testamento, vou nem explicar no Novo que vocês já sabem, né? Mas no Antigo Testamento, Pentecostes marca o recebimento dos 10 mandamentos. O recebimento dos 10 mandamentos. Então, se na Páscoa eu comemoro, eu sei de onde Deus me arrancou, Pentecostes diz: agora saiba para quem você está vivendo. Se em Pentecostes, no Egito, Faraó mandava em mim, Pentecostes eu estou gritando para Joinville: eu deixei de descer para subir e viver debaixo da direção daquele que me arrancou do caminho de descida. Então já estamos montando o significado. Você tem que lembrar de onde você saiu para entender para quem você está vivendo. E qual é a última festa? A festa de Sukkot, ou Sukkah, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, que é uma tenda móvel em direção à terra prometida.
Ou seja, não se esqueça de onde você saiu, Páscoa, para quem você está vivendo Pentecostes e para onde você está indo, Tabernáculos. Não se esqueça de onde você saiu, para quem você está vivendo e para onde você está indo. Não se esqueça de onde você saiu, para quem você está vivendo e para onde você está indo. Então, todos aqueles que têm um cordeiro para o lado de dentro não sofrem a síndrome de Alice. Então, se você entrou no tanque batismal só para lavar o corpo, é por isso que você vem para cá e fica vendo se o cabelo tem duas pontas, ou se a unha está com cutícula, ou reclinando a cabeça no ombro do amigo, ou veio para cá porque mamãe e papai te obrigou, e você estava com medo de tomar uma cintada. Não, meu pai é pastor, o que vão pensar de mim? Você só está existindo aqui. Agora, para quem colocou o cordeiro na vida, sabe de onde saiu, para quem está vivendo e para onde está indo. Ora, a partir do momento que o cordeiro entra, nós não enxergamos mais, nessa linda fachada da igreja, escrito Assembleia de Deus, nós enxergamos Levítico. Então o povo que está passando aqui nessa avenida, o que eles veem? Os crentes estão reunidos no culto, na Assembleia de Deus. E você que tem um cordeiro, está escrito Levítico. Só que a palavra Levítico, ela vem do grego, no hebraico é Vaikra. Vaikra, o nome do livro, literalmente significa chamou. Então o livro de Levítico é um chamado. O livro de Levítico é o quê? Um chamado para servir. Aí você diz, esse livro deveria ser chamado o livro dos sacerdotes, porque fala-se mais de sacerdotes do que leis especificamente para os levitas. Só que Deus está dizendo, olha, esse livro é muito importante. Eu vou falar sobre a festa de Purim, a festa de Yom Kippur, que é a expiação dos pecados. Eu vou falar da éstola sacerdotal, eu vou falar de um monte de coisa. Mas antes de falar para uma classe específica, eu preciso botar na cabeça dos hebreus que o altar não é só para sacerdote. Ah, você não quer ouvir não, você está chateado. Quem quer ouvir ainda, diga amém, por favor. O altar não é para só sacerdote. Como é que você vai começar Levítico? Tem muita coisa importante, mas eu vou começar assim, ó. Diga aos filhos de Israel que quando eles vierem ofertar a mim de forma voluntária, ou seja, o altar é para todo mundo, mas o fato de você vir no altar e ser para todo mundo, você não pode vir com as mãos vazias. Opa! Então quem tem cordeiro dentro não frequenta culto com a mão vazia. E o que você tem que trazer? Aí é Deus que coloca a lista. Então o primeiro sacrifício é o sacrifício chamado de holocausto. Qual é o nome do sacrifício? Só vou falar dele aqui e vou concluir. O sacrifício de holocausto, também chamado em hebraico de Korban Olá, ele era um sacrifício em uma ocasião específica. Qual é a ocasião específica? O judeu prestava o sacrifício de holocausto quando ele percebia que havia perdido uma oportunidade de ter servido a Deus. Eu vou explicar. Então tem gente que vem para a igreja e diz assim, olha, estou 10 anos aqui e não fiz nada, estou 5 anos aqui e não fiz nada, não é possível, eu me dedico tanto à faculdade, eu me dedico tanto ao Instagram, eu me dedico tanto à minha beleza, tanto ao meu corpo, tanto aos meus desejos, e para Deus nada? Não, minha ficha caiu. Aí ele procura o pastor e diz assim, pastor Sérgio, cansei de existir, eu estou querendo viver. Como assim? Minha ficha caiu, eu sei de onde Deus me arrancou, para quem eu estou vivendo e para onde eu estou indo. Aí o pastor te pergunta, e o que é que você trouxe? Aí está na lista, Deus é quem diz, quem tem boi tem que trazer boi, não vem com ovelha não. Se você tem boi e vem com ovelha, eu não gosto, dá o seu boi. O que eu faço com o boi? Arranco o couro, queima ele por inteiro. Só que tem gente que não tem boi, aí Deus vai democratizar o altar. Ele diz, quem não tem boi, vem com ovelha. Mas se você pode dar ovelha, não me apareça com pomba aqui que eu não vou querer. E quem não tem boi nem ovelha, vem com pombo. Mas se você pode dar pombo, não vem com farinha. O que Deus está dizendo? Eu quero pelo menos o mínimo que você pode fazer. Agora observe isso aqui. Quem é que gosta de carne bovina queimando? Quantos gostam aqui do cheiro? Se você é vegano, você é muito triste, por sinal. Quantos gostam de um bom churrasco? Isso. Perguntar isso para crente Então o que acontece? Boi é um sacrifício caro.
Então tem gente que tem muito talento, e quando oferece o seu talento, o perfume é tão bom que sente Deus o cheiro e quem está próximo. Ok? Então alguém sente o cheiro. Eu fiquei sabendo que o meu grande amigo, que eu respeito muito, e para mim é um dos melhores pregadores do Brasil, que é o pastor Elias Torralbo, já passou por aqui, não é? Então, se você vê o Elias pregando, ou até meu brother lá, o Eliseu, que também já veio aqui, o Eliseu já veio aqui, não veio, Rodrigues? Já veio aqui. Essa galera aí que é Bíblia, né? Aí você sente o cheiro e você diz, olha, que perfume. É bom ouvir uma mensagem bem pregada, sim ou não? Aí quem está embaixo diz, olha, cheiro bom, e Deus está assim, ó, cheiro bom. Esse aí estudou para a faculdade, estudou para a vida, mas cheiro bom. Aí vem alguém e diz assim, pastor, eu não sei pregar, mas eu sei cantar. Aí o pastor diz, dá a sua ovelha, tira o couro da ovelha, coloca no altar, queima. Quem está embaixo diz, olha que voz, olha que voz. Irmão, é bom ver alguém afinado cantando, sim ou não? A pessoa não canta, encanta, gravou a escala pentatônica na cabeça, consegue fazer melisma, consegue fazer apogiatura, consegue cantar com voz aberta, voz de cabeça, voz de peito, palato mole, palato... A pessoa brinca. Aí na hora que canta você diz, alguém está queimando alguma coisa a Deus. Cheiro maravilhoso. Mas aí tem o do pombo. Depois de passar no altar um boi, uma ovelha, tem sempre, e essa é a maioria, porque ricos sempre são os menores, então a maioria vem com um pombo na mão. Eu não sei como é que vocês chamam aqui no sul, a gente chama de estilingue, aqui também é estilingue? Confesse o pecado, quem já matou pombo, levante a mão. Quem já matou e queimou o pombo, levante a mão. Cuidado com o Ibama. Brincadeira. Então eu já matei e queimei o pombo. O cheiro do pombo é ruim ou agradável? Porque você queimou com as penas. Então não é que a ave cheira mal, é que as penas cheiram mal. Enquanto do boi você tira o couro e da ovelha também, Deus diz, dos pombos não tire as penas. Por que eu não posso tirar a pena do pombo, Senhor? Porque quando você tira as penas de uma ave, ela diminui o tamanho. Primeira coisa que Deus está dizendo, eu não quero diminuir aquilo que já parece pequeno. Vamos lá. Aí quem vem com um pombo diz assim, pastor Sérgio, fala, eu quero servir. Tá, e o que você trouxe? Olha, eu não prego bem. Se mandar eu cantar, eu desafino mais do que sapo. Eu erro o compasso, eu não entendo. No meu negócio é cantar. E o que você tem? Eu tenho um pombinho. Porque o mesmo Deus que arrancou do Egito quem tem boi, o mesmo Deus que arrancou do Egito quem tem ovelha, alguém já está entendendo, arrancou eu também que tem um pombinho. Ou seja, eu vou dar o exemplo que eu sempre dou. Quando eu fazia parte ali da mocidade, tinha um componente da mocidade que, não vou falar o nome que está sendo gravado, e ele é muito querido, só que ele desafinava na palma. Palma se bate como, pastor? Tempo e contratempo. Se bate palma com a caixa da bateria, isso é chamado de tempo. Ou você pode bater no contratempo, caixa palma. E ele inventava um tempo. E olha que bater palma é só fechar a mão junto com o outro, é questão de coordenação. Mas ele batia uma palma no tempo Kairos, só ele e Deus e conhece esse bendito tempo. E a gente lá no Rio de Janeiro costuma brincar muito. Eu chamei ele de canto e disse para ele, meu filho, não bata palma. Quando você bate palma, até o anjo do céu perde o compasso. Ele deu risada e disse, sabe o que é, pastor? Tipo, o que é? Ele disse, olha, eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas eu era roqueiro, eu era headbanger, eu tinha o cabelo na cintura, andava com spike e gostava mesmo do thrash metal. Eu gostava de músicas que ofendiam a Cristo e a igreja, mas depois que o Cordeiro entrou, que eu sei de onde sair, para quem estou vivendo e para onde estou indo, escute essa, pastor. Quem quiser pregar, que pregue. Quem quiser cantar, que cante. Mas o meu pombinho não leva o vivo para casa.
Alguém está entendendo? Levante a sua mão mais alto que você puder. O mais alto que você puder. O mais alto, levante a sua mão. Coloque a sua mão ungida. Isso é muito sério. No ombro da pessoa que está ao seu lado. No ombro, e olhe para mim. E olhe para mim. Olhe para mim. Eu gosto de ouvir pessoas que cantam bem, mas louvar a Deus não é The Voice. Aqui se adora em espírito e em verdade. Você está entendendo? Então chacoalhe esse jovem e diga para ele: não é possível que lá no mundo você cantava no bar, que lá no mundo você não tinha vergonha de entupir o nariz de cocaína, e na igreja você tem vergonha de queimar o seu pombinho a Deus. Só quem está entendendo que 2023 é o ano de você trabalhar para o Senhor, faz o barulho que o diabo não gosta de ouvir. É só isso que você tem para dar. Eu te convido pelo menos a 1 minuto, fechar os seus olhos e abrir a sua boca. Seu glória a Deus também é uma oferta ao Senhor. Sua mão erguida também é uma oferta ao Senhor. Eu te dou alguns minutos para você abrir a boca e dizer: Deus, eu estou disponível para a tua obra. Eu espero, meu Deus, do meu lado direito alguém está disponível, do meu lado esquerdo alguém está disponível. Você que é batizado no Espírito Santo, abre a tua boca e deixa o Espírito de Deus te usar. Vamos lá. Aleluia, 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 aleluia. Esse glória não é teu, não leva vivo para casa não, queima ele aqui hoje. Esse aleluia não é teu, deixa no altar hoje, deixa no altar. Eu preciso encerrar. Só mais 3 minutos. Os irmãos suportam 3 minutinhos, sim ou não? Eu encerro. Um certo dia, Cristo, contando uma parábola, disse que havia um senhor que chamou os 3 servos e disse assim: ó, eu irei viajar. Viajar, não é ir embora. Quem viaja, volta. Ele diz: eu vou, mas volto. E os meus negócios não podem ficar parados. Ele chama os 3 só. A um eu te dou 5, a outra eu te dou 2 e a outra eu dou 1. Para o servo tem diferença, para o senhor não, porque a parábola diz: e ele distribuía segundo a capacidade administrativa. Então seria injusto do senhor dar 5 talentos para quem só sabe administrar 2, e dar 2 para quem só aguenta com 1. Então não tem maior ou pior. Ele só distribui segundo a capacidade, só isso. O que tinha 5 não foi bobo, porque o sistema de empréstimo no tempo do Novo Testamento era muito alto. Então ele diz: o que ele me deu não é para ficar parado, eu vou distribuir. Eu vou distribuir. Eu vou distribuir. O que tinha 2 disse: vai você com o teu 5 que eu vou com o meu 2. Tu prega, eu canto, cada um no seu quadrado. Eu vou cantar e vou distribuir. O que tinha 1 olhou para quem tinha muito talento e enterrou. Eu vou concluir, enterrou. Aí quem emprestou, voltou, porque isso aqui é emprestado. Isso aqui é emprestado. E terá julgamento das obras. Vai ter uma conversa de pé de ouvido, que ele vai dizer: o que você fez com o que eu te emprestei? O que tinha 5 diz: eu virei juiz, mas também preguei tua palavra. Eu abri minha empresa, mas também ganhei alma. Ele olha para o que tinha 5 e diz assim: você tem 10? Olha a expressão: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te coloco. Entra no gosto do Senhor. Aí o que tinha 2 disse assim: só ele? Peraí, é proporcional. De 5, 10, de 2, 4. E você, tinha 2, multiplicou? Multipliquei. Servo bom e fiel. É a mesma. A devolução é a mesma. Perca essa mentalidade grega. Filósofo é maior do que guerreiro. Guerreiro é maior do que... Aqui, quanto maior, menor.
Porque o poder que não presta para servir não presta para nada. Então mesmo o reconhecimento que ele dá para quem prega, ele dá para quem canta. O mesmo reconhecimento que ele dá para quem canta, ele dá para quem dirige congregação grande e congregação pequena. Porque congregação só tem tamanho na parede. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, querido. Aí o que tinha um ficou caladinho. Ele disse: opa, e você? Ele disse: eu? Você só me deu um talento. E aí, o que você fez? Eu sei quem tu és. Enterrei. Percebeu? Quem não quer fazer sempre está se justificando. O dono do talento disse assim: se você me conhecesse de verdade, você não menosprezava talento pequeno. Você vai ranger dente. Está no texto. Vou dar um exemplo melhor. Paulo prega no culto de ensino. Pedro prega na cruzada. E Dorcas costura. Todo culto. Dalmádjo, Dorcas está com a agulha na mão. Quem olha e não é crente tira sarro. Olha que pirado. É isso aí que você tem para Deus? Ela disse: é o que eu sei fazer. Estou esperando a minha vez chegar. Aí o pastor vai fazer um evento, o congresso da Dalmádjo vai chegar, e o pastor diz: ó, vamos fazer camisa. Irmão, corri ali, está R$30 a camisa. Para muitos dirão: ih, 30 está pouco. Mas outros dirão: 30 está muito. Aí Dorcas ouviu aquilo e disse assim: ó, Paulo prega, Pedro canta, mas quem costura aqui sou eu. Pastor, pois não, por favor, chegou a minha vez. Eu nunca vi você cantar, eu nunca vi você pregar. Ela disse: mas eu sei de onde eu saí, para quem eu estou vivendo e para onde eu estou indo. Explica melhor, pastor. Se você prega, amém. Se você canta, amém. Mas ficar na porta também é servir. Olhar o carro também é servir. Varrer a igreja também é servir. Servir a água também é servir. Bater foto também é servir. Ficar no som também é servir. Eu estou pregando nessa noite e encerro. Se em 2023 todos nós juntarmos os nossos talentos, Joinville será a cidade de Santa Catarina mais evangelizada. Quem acredita nisso e tem alguma coisa para ofertar, fica de pé comigo glorificando a Deus. Os que têm alguma coisa, os que têm alguma coisa, bata na mão de 3 crentes e diga para eles: será que você tem pelo menos uma agulha? Serve. Teu glória a Deus, serve. Seu aleluia, serve. Sua oração de madrugada, serve. O importante, eu estou sentindo a presença do Espírito, são os que querem servir, são os que estão disponíveis. Feche seus olhos por um minutinho só. Qual é o talento que você tem? Eu vou resumir essa mensagem numa frase só: Deus está com saudade da gente. Eu não sou contra a rede social porque eu não sou maluco. Mas deixar o Instagram tomar o teu lugar de devocional não está legal. Você faz chamada de vídeo com todo mundo. Faz uma agora que fica conectado um monte de pessoa para orar. Olha aí, alguém está entendendo e já está glorificando a Deus. Chama seus amigos e diz: vem aqui em casa, vou fazer uma torta, um bolo, alguma coisa, mas vamos discutir um texto de Gênesis aqui, de Romanos, alguma coisa. Vamos crescer. Feche seus olhos aí, por favor, por um minutinho só. Moça com moça, moço com moço, para evitar constrangimento. De 2 em 2, vire de frente para alguém, se você puder. Se for íntimo, é minha namorada, minha esposa, meu amigo, aí não tem problema, mas eu quero evitar constrangimento entre estranhos. Homem com homem, mulher com mulher, fica mais confortável, a não ser que sejam íntimos para isso. Vire de frente e feche seus olhos urgentemente, que eu preciso encerrar, já até estourei o tempo. Feche seus olhos. Tem um Mi maior aí? Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você.
você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Escute, escute, escute. Quando eu autorizar, e não é passe de mágica, não é passe de mágica, é koinonia, é fé, é oração, é para que todos façamos juntos. Você vai dar um abraço nesse jovem, e quando você abraçar esse jovem, você dirá para ele: no ano de 2023 eu verei você pregando, eu verei você ganhando almas, eu verei você evangelizando, eu verei você escrevendo hinos que vão impactar o Brasil, eu verei você pregando sermões que vão ganhar almas em Joinville, eu verei você regendo a mocidade, eu verei você cantando com unção. Quantos entendem esta verdade? Em nome de Jesus, abraça esse jovem e diga isso para ele. Se você estiver disponível, Deus vai te usar com um boi, com uma ovelha, com um pombinho, com farinha, com agulha, varrendo, cantando, pregando, regendo. Deus te usará na obra dele. Quantos estão orando? Diga a Deus: renova o meu irmão, renova a minha irmã, renova ele, renova ela. Você que está no telão, eu noivo esperado, eu abro a minha casa. você que está no telão, receba a presença do Espírito de Deus. Você que está em casa, comece a dizer: Senhor, eu estou disponível para a tua obra. Senhor, eu estou disponível para o teu Espírito. Vem sobre mim, Espírito do Senhor, vem sobre mim, Espírito do Senhor, me usa.